Lucas 18, 9 a 14. E a palavra diz assim: e alguns que confiavam em sua própria justiça desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Num filme chamado 7 Pounds, ou 7 Vidas em português, Will Smith, ele interpreta um cara chamado Tim Thomas. E esse cara, o Tim, ele era um renomado engenheiro aeroespacial. Mas no filme inteiro, esse filme é muito confuso, você não entende nada no começo. No filme inteiro ele se apresenta como, não como se fosse Tim Thomas, mas Ben. Ben é o irmão dele. O irmão dele, ele trabalha tipo ele era o fiscal da fazenda do Tesouro dos Estados Unidos, sabe? Aqueles caras que não pagam o imposto. Então ele vai atrás, sabe, e ver se a pessoa, por que a pessoa não consegue pagar e todas essas coisas. E por que Tim faz isso? Por que ele se passa pelo seu irmão? Porque assim ele tem acesso aos dados das pessoas. Porque assim ele tem acesso ao profile e toda a vida dessa pessoa, vida financeira e tudo mais. Mas por que ele faz isso? Por causa de um remorso. Tim, ele tem uma culpa e um peso em seu coração de ter causado um acidente. Enquanto ele dirigia, ele recebeu uma mensagem, ele foi responder, e ele sofreu um acidente. O carro dele bateu numa van, e a noiva dele morreu, e mais 6 pessoas da van morreram. Então, por causa do peso e do remorso, Tim, ele se passa por Ben, para quê? Para achar pessoas, escolher pessoas a dedo, para ele poder ajudar. Então, para alguns, para uma mulher que sofria violência doméstica, Tim, ele doa sua casa de praia em Malibu. Para um outro cara, ele doou o seu rim. E no final de tudo, Tim, ele comete suicídio, porque ele encontra uma mulher que precisava do seu coração. Então, quando ele comete suicídio, aí a cena final é um monte de pessoas aparecendo que receberam os seus órgãos, a sua córnea, o coração. E quando a gente vê filmes assim, quando o mundo vê filmes assim, que glorificam o eu, essa atitude do eu, o mundo fica maravilhado. Nós nos sentimos desafiados. E o que o mundo sempre insiste em fazer é colocar a glorificação do eu acima de tudo. É como esse protagonista, nós talvez queremos ser como o protagonista, de ir até o final de todas as consequências, para poder talvez pagar, retribuir e compensar os nossos erros do passado. Talvez a autojustiça, a autossuficiência ainda estão em autoestima. Na era em que nós vivemos, o homem sobre todas as coisas ainda é a cosmovisão dominante. Mas ao contrário disso, Jesus termina a parábola de hoje dizendo: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Por isso, nessa manhã eu queria fazer uma reflexão dessa relação com justificação e humildade. Ou como eu coloquei aí no tema, a justificação humilde. Então Jesus começa essa parábola tão conhecida dizendo que haviam 2 homens. E eles estavam
subindo ao templo para orar. Um era fariseu, exemplo de judeu, exemplo religioso a ser seguido naquela época. O outro era publicano, cobrador de imposto, odiado pelo seu povo. Por quê? Porque o publicano ele é um judeu, mas ele trabalha para o Império Romano. E o seu salário era a soma do que ele recebia do governo romano, mas do quanto ele conseguia extorquir do seu povo. É por isso que o publicano é tão odiado na Bíblia. É por isso que o publicano é tão odiado pelos fariseus, verdadeiros judeus, porque eles o consideram traidor. Então, um é exemplo do que você precisa ser, e o outro é exemplo do que você não pode ser. Esses dois subiram ao mesmo tempo para orar no templo. E Jesus conta primeiro a oração do fariseu. Uma oração não dita em alto e bom som, mas uma oração no seu íntimo. Uma oração que ninguém ouviu, mas uma oração que revela o sentimento e o pensamento desse fariseu, não só em relação a ele, mas em relação ao próximo e a Deus. E a sua oração é: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos e adúlteros. Te agradeço porque não sou como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E Jesus continua contando agora a oração, e não só a oração desse publicano, mas as suas atitudes. A oração dita em alto e bom som, para quem quisesse ouvir. A oração de um cara que não conseguia entrar no templo direito. A Bíblia diz que ele permaneceu à distância, e muito provavelmente ele não entrou lá no fundo do pátio dos judeus, onde ele tinha que orar. Talvez ele ficou na porta, no fundão. E constrangido, ele não conseguia ter a ousadia de olhar para os céus, olhar para Deus. E como penitência, e como se conhecendo a si mesmo, ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus diz: esse publicano, que não é exemplo de nada, voltou para sua casa, para sua vida, justificado diante de Deus. Esse publicano, esse pecador, que não é exemplo de nada, se humilhou e foi exaltado por Deus. Mas nesse contexto, o que é se humilhar? Talvez a gente tenha um monte de ideia do que é se humilhar, mas o que é se humilhar nesse contexto? A Bíblia nos diz que esse homem, na sua oração, ele pede por misericórdia. Deus, tenha misericórdia de mim. Mas o sentido de misericórdia não é aquele que nós talvez saibamos muito bem, de Deus não nos dar aquilo que merecemos, é de não me castigue. Mas o ter misericórdia, nesse contexto, nessa passagem, tem sentido de fazer propiciação, fazer uma expiação. É fazer a troca. Deus me perdoa. Perdoa os meus pecados. Mas o tempo verbal, no grego que está conjugado esse verbo, é um texto que mostra o todo, é uma ação completa. É uma ação que não é só pontual, né, naquilo, mas é uma ação completa em tudo. O que parece dizer é que esse publicano está dizendo: Deus, eu sou pecador. O meu erro não são os meus atos. Os meus erros não estão só em meus atos e em minhas ações. Os meus erros, os meus pecados não são só as minhas intenções, mas sou eu. O problema sou eu, Deus. Eu sou o pecador. O problema não está nas ações. O problema não está só nas intenções do coração, mas o problema sou eu, Deus. Tem misericórdia de mim. É por isso que eu preciso de uma propiciação, de uma expiação. Esse homem entende que ele é pecador. É assim que ele se enxerga, pecador. E como pecador, esse homem sabe que ele não pode se justificar ou se auto-justificar. É por isso que a Bíblia nos diz que ele foi embora justificado. Em algumas versões antigas e no original, a conjugação do verbo
justificado está numa voz passiva. Ou seja, esse homem não é ele que causa a ação. Não é o que ele faz, não é o que ele faz para Deus, todo o seu esforço que o justifica. Mas o publicano é aquele que sofreu a ação. Aquele que recebe a ação. Na tradução literal ficaria assim: foi embora para casa tendo sido justificado. Porque ele sabe que ele não pode se justificar. Ele precisa de um Deus. E que só Deus pode fazer isso. Então, quando a gente vê esse se humilhar, tem a ver com conhecer-se a si mesmo. Tem a ver com conhecer a si mesmo. E conhecer Deus. Conhecer a si mesmo e se humilhar não é um movimento natural para nós. Para nós pecadores e cheios de nós mesmos, o ato de nos humilharmos não é algo natural, é algo forçado, nos é um peso. Mas não pode ser um peso. E como é que então esse ato de se humilhar se torna o mais natural possível? Calvino, na sua obra As Institutas, vai dizer que existe um tipo de sabedoria verdadeira, que é a soma da sabedoria do conhecimento que você pode ter de Deus com o conhecimento de você mesmo. Mas que ter o conhecimento de Deus, de você, não pode ser numa ordem completamente louca, não pode ser aleatória. Existe uma sequência correta do conhecimento. Então, Calvino, nas suas Institutas, ele escreve uma outra passagem, uma outra citação, que é bem bonita. Essa. Isso. Nossa. Aí. Calvino vai dizer o seguinte: é notório que jamais chega o homem ao puro conhecimento de si mesmo, até que haja antes contemplado a face de Deus. E da visão dele, desça a examinar-se a si próprio, porque esta arrogância está arraigada em todos nós. Sempre nos julgamos justos, verdadeiros, sábios e santos. A não ser que, havendo sinais evidentes, sejamos convencidos que somos injustos, falsos, insensatos e impuros. Mas não seremos convencidos se só dermos atenção a nós mesmos e não também ao Senhor. Pois esta é a regra única a qual é necessário que se ajuste o julgamento de que queira fazer. Para tentar fazer o ato de se humilhar o mais natural possível, é preciso conhecer, sim, a si mesmo. É que nem esse publicano, é preciso conhecer e entender que você não passa de um pecador miserável. Mas que antes disso, é preciso conhecer a Deus. É preciso contemplar a sua face. É preciso contemplar a sua grandeza e a sua majestade. É preciso contemplar e ver com que Deus nós estamos lidando. E quando nós nos colocamos diante desse Deus, como a tia Cris orou, tão grande perto de nós, tão majestoso, e nos colocamos diante dele e vimos aí, enxergamos depois a nossa vida, somos quase que compelidos naturalmente a nos humilharmos diante desse Deus. Porque não dá para permanecer bom, justo e arrogante aos olhos de Deus. O problema é quando essa sequência de conhecer Deus e conhecer a nós mesmos é invertida. Quando partimos de conhecer a mim mesmo e depois Deus. Quando a gente faz essa inversão, ocorre um negócio chamado orgulho, autoexaltação. Colocamos a nós mesmos no parâmetro. E a gente é capaz de orar: Deus, obrigado porque eu não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos e adúlteros. Não somos como esse publicano. Quando a gente inverte a relação e a gente parte do eu, assim como o mundo insiste em fazer, assim como essa era tão louca insiste em fazer conosco, quando o eu é o parâmetro,
E quando o eu é o parâmetro do bom, justo e puro, o homem não precisa de Deus. Deus não é Deus nesse cenário. Deus talvez é apenas aquele que é um bedel. Sabe o bedel que cuida do corredor da sua escola? O Deus é aquele que dá o check. Sabe o check de aprovação? É como se ele fosse, sei lá, selo do Inmetro, sei lá, selo dessas coisas, onde o homem não é homem. O homem não é criatura, mas o homem é Deus. E que ele só quer de um Deus a aprovação de tudo aquilo que ele faz. E Lutero vai dizer e vai chamar esse negócio, essa inversão de teologia gloriae, ou seja, a teologia da glória. O que é a teologia da glória? Onde um homem celebra Deus, criado à sua melhor imagem. Na teologia da glória, o homem não é a imagem de Deus, mas Deus é a imagem do homem. E é assim que o homem vive. Só um parênteses. Ano que vem, 500 anos da Reforma Protestante. Você sabia disso? E que dia que é a Reforma Protestante, por favor? 31 de outubro, pessoal. 31 de outubro também é comemorado, sabe o quê? Halloween. Sabiam disso? Na escola das minhas filhas têm que ir fantasiadas no Halloween. E eu falei para minha esposa, ano que vem, minha filha não vai de bruxa. Mas vai do quê? Vai de Martinho Lutero. A minha filha vai fantasiada de Lutero. Brincadeira, fecha parênteses e esquece essa parte. Coitada da minha filha. O orgulhoso, ele não precisa de Deus para nada. A não ser talvez para dar a sua aprovação. E o orgulhoso na sua vida, não existe a necessidade de Cristo Jesus. A cruz é esvaziada. A graça de ser salvo por Deus, a graça não é tão impactante. O conhecimento de Deus é inexistente. Aquele que vive como orgulhoso, vive a sua vida cristã como se fosse um peso. Apenas um cumprimento de regras, é dar o dízimo, é jejuar 2 vezes. Cristo é tirado do parâmetro. Então eu posso ser o parâmetro, então eu posso orar e dizer obrigado porque eu não sou que nem esses outros caras. Na passagem de hoje, então a gente vê que essa relação de se humilhar, de orgulho, está intimamente ligada com a justificação. Com a justificação. Porque o orgulhoso é como esse Tim Thomas, que pelas suas próprias forças vai querer ser justificado e perdoado dos seus pecados. Vai querer de alguma maneira compensar, de alguma maneira pagar pelos seus erros do passado. O orgulhoso é aquele que parte do eu, porque ele não conhece Deus, ele não consegue conhecer Deus. Mas ao passo que o humilde, que sabe que é um pecador, porque contemplou a face de Deus, esse sabe que não pode se auto-justificar, então ele precisa de alguém que faça isso por ele. Então ele consegue enxergar Jesus, a obra de Deus, a obra de Cristo Jesus, para nos salvar. Então a graça é impactante, a cruz tem significado. Deus não é um Deus que é um bedel, mas é Deus, é o seu Pai. Mas quando a gente pensa, talvez, na nossa vida, e nossa vida cristã, talvez a gente possa viver como os orgulhosos. Servir, cultuar, dar aula, ofertar. E tudo isso para tentar, de alguma maneira, compensar o meu erro do passado. Tudo isso, de alguma maneira, querer pagar pela salvação, ou querer obter a salvação através disso.
Quando a gente faz isso, a vida com Cristo e a vida com Deus é horrível. A vida com Cristo é chata. A vida com Deus, o relacionamento com Deus é chato, é só mais um peso na minha vida. A vida com Deus é muito legal. A vida com Cristo, no nosso dia a dia com Cristo é muito legal. Chato é Pokémon Go. Ficar com Cristo é muito bom. Mas talvez a gente possa ser como um humilde e disfarçado. Aquele que, nas suas atitudes, se mostra muito santo. Mas no íntimo, a sua oração é como a do fariseu. Faz as mesmas coisas do orgulhoso. Serve, cultua, adora, oferta. Mas é orgulhoso do mesmo jeito. E por que os dois são assim? Porque ainda não conseguiram contemplar a face de Deus. Partiram de si mesmo. E quando parte de si mesmo, todos esses louvores que nós cantamos hoje, que agora eu posso ver, eu já tinha ouvido falar, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Porque nós não contemplamos a face de Deus, mas partimos de nós mesmos. Então qual é o nosso desafio? O nosso desafio é o seguinte: não dá para você, cara, nada do que você faça pode te justificar do pecado. Nada. Nada do que a maior você pode dar a sua vida, que nem o cara do filme fez, não vai justificar. A única coisa que pode te justificar do seu pecado é o sangue de Cristo Jesus naquela cruz. E olha, com o sangue de Cristo você é perdoado dos seus pecados. E perdoado dos seus pecados, você pode avançar e entrar na presença de Deus e contemplar Deus. E se humilhar. A grande verdade é que a gente precisa dessa sequência toda. A grande verdade é que dizer que Jesus lavou os meus pecados, não é que Ele só lavou meus pecados, agora eu sou livre. E estou limpo. Não é só para isso. O sangue precioso de Cristo Jesus na cruz foi derramado sim para você ser perdoado do seu pecado, para você ser justificado, porque Ele pagou por você. Então você é justificado. E não para ficar por aí, mas para entrar na presença de Deus, contemplar a sua face, ver a sua grandeza, e depois olhar para si mesmo. E não tem como você não se humilhar. E não tem como você querer ficar com a cabeça erguida diante de Deus. Precisamos voltar a essas coisas. Precisamos começar a repensar em algumas coisas que nós ouvimos durante toda a nossa vida. A última vez eu preguei sobre o Deus da aliança. Nós temos que crer na aliança que foi feita por esse Deus em Cristo Jesus. E hoje a justificação nos mostra que ela não acontece só porque é para a gente ficar feliz. Mas a justificação, e a justificação que só Cristo pode fazer, o sangue de Cristo pode fazer por nós, nos leva à presença de Deus. Aí sim que vamos ser verdadeiramente humilhados. Aí sim que o se humilhar vai ser natural. Aí sim que o andar e viver com Deus vai ser maravilhoso. Eu não sei como você tem vivido a sua vida cristã. Eu não sei como você tem vivido essa vida depois de conhecer Cristo Jesus, de conhecer essa aliança, de conhecer, entender a justificação. Mas a grande coisa é que eu oro para que você saia daqui entendendo que o seu papel não é de julgador do mundo, mas o seu papel nesse mundo é daquele que se humilha diante de Deus e que é testemunha e que é ovelha onde Deus te colocar. Eu queria orar com vocês nessa manhã.
E antes de orar, eu queria que você pudesse pensar um pouquinho e fazer uma reflexão bem breve de talvez como você tem vivido essa sua vida cristã, vamos dizer assim. Talvez muitas loucuras de servir e correr e fazer, mas para quê? Qual é o propósito de tudo isso? Qual é o propósito de você estar aqui? É tentar compensar algum erro da semana? É tentar compensar uma história podre? É tentar obter a graça de Deus fazendo tudo isso? Jesus, ele nos desafia a confiar na sua obra, no seu sangue derramado, que é o que dá acesso ao Deus, é o que te perdoa. E não há nada, não há culpa, não há trauma, não há ferida, não há pecado, por maior que ele seja, pela coisa mais horrível que você possa ter feito na sua vida, não há nada que não possa ser coberto pelo sangue de Cristo Jesus. Não é o que você faz, mas é crer nessa obra de Cristo Jesus. E assim você pode entrar na presença de Deus, totalmente justificado. E quando você entrar e você contemplar a face desse Deus maravilhoso, grandioso, como o publicano, constrangidos, sem ter a ousadia de olhar para Deus, vamos conhecer a nós mesmos. Então que você possa falar com Deus, e que o Santo Espírito possa te sondar, que você possa decidir por esse caminho, de voltar atrás, de ir com Cristo Jesus, partir dele, a partir de Deus, e chegar em você. Então tem alguns minutos de oração e depois vamos cantar um louvor. Sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouça tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz
restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue, Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, obrigada pela sua graça, pelo teu amor, obrigada por ser esse Deus tão grande, tão misericordioso e doce e amoroso. Tem misericórdia da nossa arrogância, nosso orgulho, da nossa tentativa de nos justificarmos a par de ti. Que teu Espírito Santo guie-nos num conhecimento de ti, num relacionamento contigo, de forma que possamos compreender a cruz, que possamos te ver e assim nos ver e nos humilhar e ser salvos. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.